Esses dias, nós ouvimos a seguinte frase. Vamos ver. Tem idiota... Pô. Era idiota, peraí. Que diz que transe não existe. Transe existe? Bom, o pior é que essa pergunta... Não é uma pergunta, era uma afirmação. Essa afirmação deve ter sido dirigida a mim. Na hora que eu ouvi essa frase, tem idiota que diz que transe não existe, eu falei, é meu amigo. Peraí que eu vou mandar um zap. O ponto é o seguinte. Igual me pergunta se, Alberto, você não acredita em subconsciente? Ou, Alberto, transe não existe? Peraí, vamos lá então. Conversar igual gente grande. Antes de eu falar se existe ou não, eu tenho que fazer um recorte envolvendo o que é isso que você está se perguntando. Se a gente está perguntando, olha, eu estou falando de transe como um estado alterado da consciência que é necessário para as pessoas serem hipnotizadas. Isso é uma bobagem. Existem estados alterados da consciência? Sem dúvida. E estados alterados da consciência podem estar associados com a hipnose? Sem dúvida também. Com a meditação também. Eu posso ter estados alterados da consciência. O ponto é... Meditação, com euforia religiosa. Ou então com hiperventilação. Você pode ter estados alterados da consciência. Aqueles shows de rock, ou claro. heavy metal, ou até você uma rave, você pode estar no sem dúvida. certeza. Agora, o ponto central é que a pessoa, para falar, não existe hipnose sem transe hipnótico, ela está criando a própria definição dela do que é hipnose. Eu pergunto, o que seria hipnose para você, então? Porque é muito complicado alguém afirmar sobre a hipnose como se existisse a definição correta. Gente, eu estou fazendo um recorte de um fenômeno. Se eu estou pegando um fenômeno e recortando, um fenômeno social e psicológico e recortando, eu estou a priori definindo o que eu quero. É igual quando a gente fala de inteligência, fala de criatividade. Pô, se eu estou pegando um termo, falando de Skinner, né, que é o pai da psicologia comportamental nos dias de hoje, no momento que eu uso mentalismo, que não é o seu mentalismo, que é o uso desses termos, né, esses termos cognitivistas... Aliás, o Skinner usa há mais tempo que os mágicos o termo mentalista, viu? Só que a ideia é... O termos... O Skinner é de que ano? É dos anos 50, nos anos 40, então 50. Então não. Não, porque na época, no movimento espiritualista, já tinha a palavra mentalismo. Com essa ideia de... Que surge ali, né? Aqueles fenômenos espirituais. Das cadeiras voando. Esse é o primeiro recorte de mentalismo, é o do espiritualista. Mas, enfim, o Skinner vai usar o termo mentalismo para falar sobre expressões mentalistas que são aquilo da psicologia que a gente não consegue ver, não consegue saber direito se existe, só que a gente cria para poder trabalhar com aquilo. É o que acontece com funções executivas, é o que acontece com memória, é o que acontece com a hipnose, certo? Então, no momento que eu estou usando algo que é um cognitivista, ou seja, um termo psicológico inventado, é claro que eu tenho que definir o que ele significa. Entendeu? Então, igual quando eu pergunto subconsciente, Alberto, é verdade que você não acredita no subconsciente? Peraí. Se você está chamando de subconsciente a comportamentos que vão ser disparados, eliciados de forma automática, como Kahneman fala, no Rápido e Devagar, ou até mesmo de formas subcorticais, tô pensando em algo que é subcortical, uma reação de luta e fuga, por exemplo, seria subconsciente. Beleza, claro que existe. Só que quando o pessoal fala de subconsciente, está falando de Joseph Murphy, que é um fantasminha que está na minha mente, que eu vou ficar conversando com ele, eu vou fazer uma oração para ele. E que tem uma linguagem própria, e que conversa através de metáforas. Exatamente. E você rebaixa o senso crítico, e você acessa seus traumas. Aí própria. Isso é tudo invenção, entendeu? O ponto é que, então, quando eu falo que eventualmente falo que transe hipnótico não existe, não é nem que não existe, é que, na verdade, eu não preciso de nada parecido com transe hipnótico para as pessoas responderem às sugestões. E isso, cara, a gente já sabe. Início do século XX já sabia disso. Bernheim foi professor de Freud, já sabia disso. Libor já sabia disso. Então, não é novo falar que eu não preciso de estados alterados da consciência. Inclusive, isso é outra coisa que as pessoas ignoram, é que estado alterado da consciência é um conceito extremamente recente. Ele só vai surgir quando a gente tem o desenvolvimento do eletroencefalograma, que é anos 50 e 60. Ou seja, a hipnose antes não tinha essa ideia de estado alterado da consciência. O que a gente vai ter
é falar sobre hipnose como estado dissociativo. Aí o próprio Pavlov vai falar sobre isso. Da hipnose como estado dissociativo do cérebro. E tem autores que até hoje falam isso. Que a hipnose é o estado dissociativo. Beleza. É o estado dissociativo? Beleza. Só que eu tô recortando para falar que um monte de fenômeno aí não é hipnose. O que eu percebo é que, às vezes, assim, o mesmo fenômeno ele pode acontecer por motivos diferentes. Então, eu posso ter uma amnésia porque, sei lá, porque eu estou com estado alterado de consciência. Eu posso ter uma amnésia porque eu estou sobrecarregado com informação e meu nome não vem na cabeça. Claro. Eu posso ter uma amnésia que é uma conformidade pública, uma conformidade social, na qual eu vou achar melhor não lembrar meu nome. Então eu vejo que a impressão que eu tenho é que os fenômenos hipnóticos eles podem acontecer por estímulos diferentes. Claro que sim. E aí, como é que você recorta o que é hipnose? É pelo fenômeno ou é pelo que gera o fenômeno? Pois é, o que a gente vai ter geralmente é a distinção de ou eu vou definir hipnose a partir da alteração fisiológica ou definir hipnose a partir do relato da pessoa que está fazendo. E aí o engraçado é que a hipnose só foi ser entendida como a gente entende hoje, com o desenvolvimento de um aparelho chamado ressonância magnética funcional. Porque antigamente, antes de eu ter uma ressonância, se o cara tava falando assim, não, eu tô vendo o Nicolas como se fosse o Michael Jackson, que ele é o Michael Jackson, como que eu vou saber se ele tá mentindo? Não tinha como saber. Hoje a gente já sabe. Hoje tem pesquisa sobre isso. Por exemplo, teve uma pesquisa envolvendo, por exemplo, figura. A pessoa olhava uma figura colorida. Aí olhavam a ressonância magnética funcional. Depois mostravam para ela a mesma figura preta e branca. Fazia outra ressonância magnética funcional. Aí depois hipnotizava, falava para essa pessoa, agora eu vou te mostrar a figura preta e branca. Mostrava a colorida, dava o mesmo padrão cerebral de quando ela viu ela preta e branca. Hoje a gente já tem esse nível de evidência porque os equipamentos melhoraram de forma a permitir esse tipo de evidência. Só que de toda forma, na minha perspectiva, e talvez, é claro, tem um viés aí de quem trabalha com terapia, na minha perspectiva, os aspectos psicológicos da hipnose são muito mais importantes que os aspectos fisiológicos. Ou seja, eu saber o que a pessoa está sentindo durante o processo, para mim, é mais importante, ao menos como alguém que trabalha com psicologia, é mais importante do que eu ter uma ressonância magnética funcional para identificar que a rede de modo padrão do cérebro está menos ativada durante um processo hipnótico. Certo?